Vamos agora iniciar a leitura e correção da questão 9 desse primeiro exame de suficiência de 2020. Acompanhe comigo. Eu já vou grifar os pontos importantes, aqueles pontos que são considerados aí chave para poder resolver a questão. Ela diz o seguinte: determinada sociedade empresária, produtora de celulose, possui plantação própria de eucaliptos, de onde são extraídos a matéria-prima para processo produtivo. Em 9 de 2017, recebeu uma encomenda e, para atendê-la, além das 400 toneladas que tem disponível para a produção da celulose, precisou comprar de terceiros outras 200 toneladas de matéria-prima in natura, a fim de atender a encomenda. No momento da colheita da sua produção e na compra de madeira de terceiros, o valor justo da plantação apurado era R$ 85,00 a tonelada e o valor de aquisição de terceiros foi R$ 75,00 a tonelada. Considerando a existência de mercado organizado e que a sociedade irá aplicar para fins de avaliação e mensuração o disposto na NBCTG 29, o valor total do custo da matéria-prima a ser utilizado na produção será de, deixa eu grifar aqui de outra cor, o valor justo da plantação apurado e o valor de aquisição de terceiros. Agora veja, já grifamos os pontos importantes. O que você tem que observar nessa questão? Veja que essa empresa possui uma plantação própria de eucaliptos e dessa plantação eles extraem a matéria-prima do processo produtivo para produzir celulose. Então, essas 400 toneladas que estavam disponíveis, essas 400 toneladas, elas provêm da sua extração, tá? Já estava disponível em estoque. O que eu entendo lendo a questão? Se essas 400 toneladas já estavam disponíveis, significa que a empresa extraiu essa matéria-prima da sua plantação de eucaliptos e tinha essa quantidade disponível em estoque, tá? Só que para atender essa encomenda, ele precisou comprar mais 200 toneladas e aqui ele comprou a matéria-prima pronta, a matéria-prima in natura pronta, tá? Então veja que é diferente. Essa matéria-prima ele extraiu da sua plantação de eucaliptos e essa matéria-prima ele comprou pronta de terceiros. O que você tem que saber? A norma, a NBCTG 29, ela determina que aqueles itens que foram extraídos da sua plantação, dos seus ativos biológicos, de forma geral, né? Aqui a gente está falando de plantação, mas ela obviamente fala de forma geral. Então, aqueles itens que foram extraídos dos seus ativos biológicos serão avaliados pelo valor justo. E os demais itens que não se encaixem nesses conceitos vão ser avaliados ou pela NBCTG 16, que trata de estoques, ou por alguma outra norma mais aplicada. Aqui nesse caso a gente está falando de custo de itens de matéria-prima de estoque, portanto essas 200 toneladas serão avaliadas de acordo com a NBCTG 16. E o que essa norma determina, a NBCTG 16? Que a gente vai avaliar os estoques pelo custo de aquisição ou pelo valor realizável líquido dos dois, o menor, tá? Nesse caso aqui, eu só tenho o valor do custo de aquisição, então eu vou avaliar pelo valor de custo de aquisição, tá? Eu tirei essas informações da norma e eu trouxe a norma aqui para você dar uma olhadinha. Veja aqui comigo, antes da gente resolver a parte numérica. A NBCTG 29, ela diz, essa norma deve ser aplicada para a produção agrícola, assim considerada aquela obtida no momento e no ponto de colheita dos produtos advindos dos ativos biológicos da entidade. Após esse momento, a NBCTG 16 ou outra norma mais adequada tem que ser aplicada, tá? E aí a NBCTG 16, ela reforça essa informação de uma maneira até mais clara, porque ela diz o seguinte: segundo a NBCTG 29, os estoques que compreendam o produto agrícola que a entidade tenha colhido proveniente de seus ativos biológicos devem ser mensurados no reconhecimento inicial
pelo seu valor justo, deduzido dos gastos estimados no ponto de venda. A questão só trouxe o valor justo, é o que nós vamos utilizar, tá? Aí, voltando para a NBCTG 29, no item 12, ela fala justamente da mensuração desse ativo biológico, que tem que ser feito pelo valor justo, menos as despesas de venda e tudo mais, tá? Que a gente não vai aplicar, porque aqui nós temos só o valor justo. Tudo bem? E o restante? O restante a gente vai avaliar pela NBCTG 16. A própria norma fala isso. E aí a NBCTG 16, ela determina os estoques objetos dessa norma devem ser mensurados pelo valor de custo, o custo de aquisição, ou pelo valor realizável líquido dos dois, o menor. Nessa questão, nós não temos o valor realizável líquido para poder fazer essa avaliação, então vamos registrar pelo valor de custo de aquisição. Tranquilo, pessoal? Então, agora eu já tenho as informações necessárias. Veja aqui que o valor justo é R$ 85,00 a tonelada e o valor de aquisição é R$ 75,00 a tonelada. Então, agora fica fácil resolver. Eu vou pegar as 400 toneladas e multiplicar pelo valor da tonelada, pelo valor justo da tonelada, e chego em um montante de 34.000. E vou pegar as 200 toneladas de matéria-prima adquiridas prontas e vou multiplicar pelo valor da tonelada, pelo valor de aquisição da tonelada, e chego em um valor total de R$ 15.000. Somando esses dois montantes, totaliza R$ 49.000, e esse é o custo total, gabarito, letra D de dado. Conseguiram compreender? Então, é uma questão que pede aí a interpretação da norma, e o importante aqui é você saber o que é considerado ativo biológico. Ativo biológico é aquele item que foi extraído da própria plantação da empresa. Ele extraiu a matéria-prima dessa plantação. Por que eu estou fazendo essa interpretação? Porque ele já tinha essa quantidade disponível em estoque, e a questão está te dizendo que essa empresa tem uma plantação própria de eucaliptos e dessa plantação ele extrai a matéria-prima. E aí ele vem, olha, eu já tenho essas 400 toneladas. Entende-se que essas 400 toneladas foram extraídas da sua plantação, tá? E aí você sabe que itens que foram extraídos dos ativos biológicos serão avaliados pelo valor justo de acordo com a NBCTG 29. E estoque, né? Porque aqui ele compra a matéria-prima in natura pronta, a gente avalia pela NBCTG 16. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que a gente conversa. Próxima questão, questão 10. Até já!